A vida na Terra, com toda a sua riqueza, já esteve por um fio. E não foi só uma vez, não. Foram 5. Ao longo de milhões e milhões de anos, aconteceram catástrofes gigantescos que quase apagaram tudo do nosso planeta. Hoje, a gente vai mergulhar nessa história dramática. As 5 maiores extinções em massa que já aconteceram por aqui. Ok, vamos fazer um exercício rápido. Quando alguém fala extinção em massa, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Exatamente, os dinossauros. Aqueles bichos enormes que dominaram o planeta e, de repente, sumiram. É a história que a gente vê nos filmes, nos museus. É, sem dúvida, a extinção mais famosa de todas. Só que o ponto principal é este. O fim dos dinossauros, por mais impressionante que tenha sido, foi só o último capítulo de uma saga muito mais antiga e devastadora. Antes deles, a vida na Terra foi empurrada para a beira do abismo outras 4 vezes. Então, bora voltar bastante no tempo, lá para a Era Paleozoica, para a gente conhecer os 2 primeiros grandes baques que o nosso planeta sentiu. Nossa primeira parada é há 440 milhões de anos. Nessa época a vida estava bombando, mas principalmente nos oceanos. A gente está falando de criaturas como trilobitas, corais primitivos, e aí, do nada, vem uma catástrofe global que simplesmente elimina uns 85% de todas as espécies. Para ter uma ideia, em termos de porcentagem de vida perdida, essa foi a segunda pior extinção da história. E o que causou isso tudo? Bom, os cientistas acreditam que foi uma combinação de fatores. Primeiro, os níveis de gás carbônico na atmosfera caíram muito, o que causou um resfriamento global. Para piorar, o supercontinente da época, chamado Gondwana, foi parar lá no Polo Sul. Isso ajudou a começar uma era do gelo gigantesca. Com tanto gelo se formando, o nível do mar despencou e destruiu o habitat da maioria dos seres vivos. A gente avança uns 70 milhões de anos e a vida, resiliente como é, se recuperou. Começou a chamada Idade dos Peixes, um período com uma diversidade incrível de vida marinha. Tinha tubarão primitivo, peixes gigantes com armaduras, mas essa festa toda foi interrompida por uma nova crise, que dessa vez levou embora os 75% de todas as espécies. O que deixa essa extinção bem intrigante é que as causas não são tão claras. Parece que não foi um golpe só, mas uma série de pulsos de extinção. A suspeita principal é que rolaram mudanças ambientais tão drásticas que o oxigênio dos oceanos sumiu. Isso criou zonas mortas gigantes que literalmente sufocaram a vida marinha em escala global. E agora? Bom, agora a gente chega no evento principal. O momento em que a vida na Terra chegou mais perto que já esteve de ser completamente aniquilada. Um evento tão terrível que ganhou o apelido de a Grande Agonia. Os números aqui são até difíceis de imaginar. Pensa só, mais de 95% de toda a vida marinha desapareceu. É como se os oceanos tivessem sido quase esterilizados. Em terra, 70% das espécies de vertebrados também foram extintas. O planeta ficou perigosamente perto de virar uma rocha sem vida. A causa foi uma verdadeira tempestade perfeita de desastres. Os continentes se juntaram para formar a Pangeia e lá na região da Sibéria, uma série de vulcões entrou em erupção por um tempo absurdo, jogando tanto CO2 na atmosfera que o clima esquentou de forma descontrolada e os oceanos ficaram ácidos. Foi o apocalipse. Mas, das cinzas dessa catástrofe, a vida lentamente começou a se recuperar. E esse novo período nos leva direto para a era dos répteis mais famosos da história. Uma era que começou como extinção, que abriu caminho para eles, e terminou com outra que selou o destino deles para sempre. O primeiro ato dessa nova era foi outra extinção. Há 200 milhões de anos, no finalzinho do período Triássico, mais ou menos 76% de todas as espécies foram eliminadas. E a causa, de novo, provavelmente foi uma série de erupções vulcânicas gigantescas que liberaram muito CO2 na atmosfera. Esse evento funcionou como um grande reset no planeta. Ele simplesmente varreu do mapa muitos dos concorrentes dos dinossauros, como os grandes anfíbios e outros répteis que dominavam a Terra até aquele momento. Isso mostra, de um jeito brilhante, como uma extinção pode, na verdade, criar uma oportunidade. Com a concorrência fora do caminho, um grupo específico de répteis teve o campo livre para evoluir, se diversificar e finalmente dominar o mundo por mais de 150 milhões de anos. Então, a gente chega na quinta e, como já falamos, mais famosa das extinções em massa. Há 65 milhões de anos, o reinado dos dinossauros chegou a um fim bem abrupto e junto com eles foram os 80% de
todas as espécies de animais do planeta. A teoria mais aceita hoje em dia é a do impacto de um asteroide. Um objeto com quilômetros de diâmetro vindo do espaço acertou em cheio a Terra, bem onde hoje é o México. O impacto foi tão violento que levantou uma nuvem de poeira que cobriu o planeta todo, bloqueou a luz do Sol e mergulhou o mundo na escuridão e no frio, causando colapso de toda a cadeia alimentar. Ok, então vamos dar uma resumida rápida. Essas foram as 5 grandes extinções, de eras glaciais a vulcões gigantes e o impacto de um asteroide. Cada uma delas foi um evento que transformou o planeta, mostrando como a vida pode ser frágil, mas também incrivelmente resiliente. E toda essa viagem pelo passado profundo da Terra leva, inevitavelmente, a uma pergunta sobre o nosso presente e o nosso futuro. Será que a gente está vivendo o começo de uma nova extinção em massa? Pois é. As evidências que os cientistas estão coletando são, para dizer o mínimo, alarmantes. Os pesquisadores que estudam a biodiversidade no mundo perceberam que a velocidade com que as espécies estão desaparecendo hoje é completamente diferente de tudo que já foi visto nos registros mais recentes da história da Terra. Estima-se que a taxa de extinção atual é de 100 a 1000 vezes maior do que a taxa natural, aquela que acontece normalmente ao longo do tempo. E o mais chocante, diferente das outras 5, a causa dessa vez não é um asteroide, nem um vulcão. A causa é a atividade de uma única espécie, a nossa. Então, fica aqui uma reflexão. Cada uma das grandes extinções do passado mudou completamente o rumo da evolução, abrindo caminho para mundos totalmente novos. Se a gente está mesmo no meio da 6ª grande extinção, uma causada por nós mesmos, que tipo de planeta e que tipo de vida o futuro vai herdar das nossas ações de hoje?